Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, o nosso comentário do capítulo 109 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Acharemos Sempre, baseado numa fala de Jesus, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 10, que diz: Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Essa é uma notícia boa ou ruim, Apolônia? É, aqui depende, né? Depende muito, mas pode ser bastante positivo. E aí, assim, o que Emmanuel vem chamar atenção aqui é sobre o nosso livre-arbítrio, né? Então, a responsabilidade que nós temos quando a gente pede alguma coisa, né? E aí é que a gente precisa ligar o tico e o teco do nosso consciente e o nosso inconsciente, porque muitas vezes a gente pede uma coisa, mas as nossas ações e atitudes demonstram outras. E não é o que a gente fala que pesa, mas é o que a gente faz. Então, as nossas atitudes pesam mais do que a nossa palavra. E muitas das vezes a gente fala, eu quero paz na família, mas a gente vive guerreando na família. E aí, é, eu vou encontrar paz ou vou encontrar guerra, né? Então, na verdade, nós temos que saber o que a gente quer, o que eu realmente quero, o que eu realmente estou pedindo a Deus. E a espiritualidade é o universo, né? E o meu consciente com o meu inconsciente e as minhas atitudes têm que andar na mesma linha. Se a gente conseguir alinhar essas três coisas, a gente encontra coisa boa. Agora, se o meu consciente pede uma coisa, o meu inconsciente e as minhas atitudes fazem outra, eu com certeza eu vou encontrar de acordo com as minhas atitudes, com as minhas ações. Então, é, nem sempre o que eu peço, o que eu verbalizo, eu vou conseguir. E isso é muito sério, né? É muito sério, porque, na verdade, fazendo aí uma pesquisa, estudando um pouco, o nosso inconsciente manda mais do que o nosso consciente, né? E a gente tem essa dificuldade de entender e de conhecer e de saber desse nosso inconsciente. Isso a gente só vai conseguir se a gente tiver muita introspectiva com a gente mesmo, conhecedor de mim mesmo, para eu poder alinhar essas coisas, né? E aí fica o recado. É bem complicado, tá? É, mas que a gente precisa entender é, essas três linhas de pensamentos, né? Ok? E aí, assim, nem sempre aquilo que pedimos, mas nos atentar à medida que criamos, e muitas vezes eu crio, e aquilo que eu crio eu recebo, mas as situações são outras, né? E aí a gente fala, nada dá certo, para mim nada, como é que eu faço? Eu não acredito mais em nada. A gente fala, mas, enfim, o universo não nos atende, porque nós estamos em conflitos nessas três situações, né? Então, por isso que fala aqui sobre o livre-arbítrio. Então, é o meu livre-arbítrio que vai pesar aqui. Deixa eu ver aqui. E essas coisas, elas são muito sutis, né? Não é uma coisa que eu sinto, não é uma coisa que eu pego, que eu percebo, porque está lá no meu inconsciente. Então, são aqueles pensamentos muito sutis que vêm. Por isso que é difícil da gente se perceber dele, né? Tá? Então, por isso que é muito complicado a gente ter
é, conhecer as nossos verdadeiros propósitos e as nossas verdadeiras intenções, tá? E aí, qual é a resposta do que a gente vai receber? É daquilo que eu falo, daquilo que eu verbalizo, daquilo que eu faço, né? É por isso que a gente precisa conhecer muito. E aí, lá no Evangelho, quando a gente vai estudar o Evangelho, vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa no Evangelho, mas eu já vou com o Evangelho assim, não vou encontrar nada aqui, eu não vou achar nada de bom, e vou encontrar os erros que tem aqui de ortografia, vou mostrar que isso aqui não serve para nada. Então, quando eu vou com esta intenção, é isso que eu vou receber. Eu vou achar isso no Evangelho. E aí a gente fala, Evangelho não serve para nada, né? Então, se eu vou para o meu trabalho e eu digo lá no meu trabalho, eu vou lá, mas lá é tudo gente muito chata. Não, mas lá tudo acontece de errado. Não, mas lá... Então, são as intenções. Eu chego lá e eu vou encontrar exatamente isso. Mas se eu vou com a intenção de encontrar coisas boas, se eu vou com a intenção de resolver uma situação, de estar em paz, de estar em alegria, eu vou encontrar isso, né? E infelizmente eu acho que a gente está muito ainda desvirtuado e quando eu digo a gente, eu me coloco nessa condição também, tá? Eu, Apolônia, ainda não consigo tirar essas más intenções e só viver as boas intenções. Eu estou no espiritismo nem sei quantos anos, né? E só agora eu me dou conta disso, né? Então, eu não sou diferente das pessoas que estão assistindo, né? Talvez tenha gente aí que esteja melhor do que eu, mas isto aqui é muito real, isso que eu estou falando, e isto realmente serve para minha pessoa. Não é isso, Lívia? Ou serve para todos nós. E é muito importante o que você falou sobre que o nosso inconsciente manda mais que o consciente. Se a gente pensar, o nosso consciente só sabe da vida de agora, né? Quantas vidas nós já tivemos? Quão antigos nós somos como espíritos? Se você pensar que quando a gente dorme, emancipação da alma e as relações que a gente tem no mundo espiritual, às vezes todos os dias, que dizem respeito ao nosso passado e a gente não se recorda, então é muito necessário uma investigação interna, o autoconhecimento, igual você falou, para a gente conhecer essas más inclinações, porque o ser espírita é isso, né? Lutar contra essas más inclinações é a gente perceber que já não está satisfeito com isso, igual o comentário do Haroldo que teve essa semana aí no Evangelho Diário lá, de falar assim, ó, reconheço que sou assim e não estou satisfeito com isso, gostaria de estar melhor, vamos em busca dessa transformação. E outra coisa que você falou e o Emmanuel deixou muito claro, isso não é filosofia de ficar considerações avulsas, não, é lei. Isso faz parte da lei de sintonia. Aí a gente fica pensando, a gente só lembra desse buscar e achareis do Evangelho quando a gente quer alguma coisa, né? A gente pensa em Deus, vou fazer uma prece para pedir. E a gente não sabe que a gente está pedindo o tempo todo no nosso dia a dia. Se a gente tomasse consciência disso, o nosso cotidiano e principalmente os nossos resultados espirituais, mentais, seriam muito diferentes. É lei, não tem conversa. É realidade, e quanto antes a gente tomar consciência dessa realidade, mais a gente vai perceber que as coisas que acontecem na nossa vida são nossa própria responsabilidade, porque a gente atrai, a gente procura e a gente vai encontrar. Como diz minha mãe, procurar chifre na cabeça de cavalo, vai encontrar, tá lá. Se você quiser ver, se for com esses olhos, você vai encontrar. É verdade. É isso, capítulo profundíssimo. A gente convida o pessoal aí que leia, né? E assim, que veja as palavras com o inconsciente, né? Que pesquise, que estude, né? Porque ele é muito profundo.
né? Então, quando Jesus diz, buscai e achareis, né? Na verdade, ele era um futurista, né? Estava recitando uma lei, né? Jesus ele era um futurista, porque, na verdade, conhecedor do ser humano, como ele já tinha esse conhecimento, ele sabia que a gente ia trilhar por esse caminho. Então, as minhas intenções, e a gente precisa, né, por experiência própria, isto, a gente precisa tomar muito cuidado. Só queria Vamos às finalizar. vibrações. Vamos lá, antes da prece, só queria falar a frase que está no capítulo, talvez uma que tenha me chamado mais atenção. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. É uma busca incessante. E agora, com as nossas vibrações, é um momento também da gente refletir sobre isso. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando os nossos corpos físicos, acalmando as nossas mentes, sentimentos, das nossas vivências desafiadoras do dia a dia, procurando buscar intimamente, real, é, buscar realmente onde está a causa dos conflitos, procurando em nós mesmos o que podemos fazer de melhor, quais são as nossas inclinações e como podemos reverter esse cenário. Contamos sempre com a ajuda do nosso mentor individual, que está sempre nos acompanhando e torcendo para que a gente se aperceba dessas nossas fraquezas, para que possamos iluminar as nossas sombras, conhecê-las para então iluminá-las, que possamos cumprimentar e agradecer pela companhia dos mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, pois somos também seus tutelados e podemos contar também com o apoio para essa nossa transformação. Que possamos mentalizar o símbolo da casa como uma forma de união, mentalizando as borboletas, capturando as nossas energias que temos de melhor, junto com as energias do mundo espiritual que nos auxilia tanto, direcionando para todos aqueles corações em sofrimento, começando pelo nosso próprio lar, que possamos mentalizar um ambiente iluminado, envolvendo os corações daqueles com os quais convivemos, em especial aqueles que são mais desafiadores, que eles possam receber ainda mais luz partindo do nosso coração, envolvendo os nossos vizinhos, todo o nosso bairro iluminado, em especial as casas, os lares onde os conflitos imperam, que a gente possa expandir essa energia de amor, de paz, de harmonia para toda a nossa cidade, todo o nosso estado. Nós que nos encontramos em cidades, estados, até países diferentes, que possamos mentalizar essa nossa vibração se juntando, formando uma capa luminosa que envolve todo o nosso globo terrestre. E que possa ser direcionada as energias para os países, centralizando em seus governantes, para então espalhar para toda a população energias de refazimento, de amor, de paz, de união. Em especial, a nossa querida capital Brasília, representando todos os gestores do nosso Brasil, federais, estaduais, municipais, os três poderes, que a paz possa reinar no coração de todos aqueles que são responsáveis por tomar decisões pelo nosso país, decisões pela nossa querida população, que possamos mentalizar e envolvendo todo o nosso globo terrestre, mentalizar regiões de sofrimento, corações amargurados e desesperados, mentes atormentadas, corpos machucados, que possamos mentalizar mentes adoentadas, mentes doentias, envolver todos aqueles que têm inclinação para fazer maldade, que possam ter seus corações e mentes iluminados para que encontrem o tédio do mal, para que possam se cansar e buscar abrir o coração para que o bem possa adentrar, ou melhor, possa brilhar de dentro de seus espíritos. E expandimos essas vibrações para o outro lado da vida, por todos aqueles que se encontram perdidos, desamparados, atormentados e que ainda se encontrem persistindo no mal, que as nossas energias encontrem esses corações para aliviar e para despertar, que possamos vibrar em nossas próprias direções, para que essa semana seja ainda melhor do que a semana que passou e que possamos manter em nossos lares esta paz que agora aqui desfrutamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima semana, Até a pessoal. próxima.